Olá, crianças! Vamos fazer as atividades de português da semana 14. Vamos utilizar a apostila Aprende Brasil, páginas 28 a 32. Ciranda das letras, palavras com C e G. Observe a letra inicial das palavras, em seguida copie-as nos quadradinhos correspondentes. Então, nós temos a imagem de um cachorro e de um gato. Qual a letra inicial, a letra que começa a palavra cachorro? É a letra C. E a letra que começa a palavra gato é a letra G. Diga os nomes do que está representado nos desenhos e complete com a letra que está faltando, C ou G. Então, nós temos uma casa, galinha, casaco, goiaba, camiseta, lago, cama, galho e xícara. Temos que prestar bastante atenção na hora de colocar a letra inicial, se vai ser a letra C de cachorro ou a letra G de gato. Página 29. Sílabas e segmentação de palavras. Identifique as letras e as sílabas das palavras. Então, da palavra menino, nós vamos escrever aqui nesse quadradinho, separando cada letrinha em um espaço. E depois nós vamos separar as sílabas. Menino é uma trissílaba, porque essa palavra tem 3 pedacinhos, não é 3 letras. São 3 sílabas, 3 pedaços. Menino. Depois nós temos a palavra maluquinho. Vamos separar a palavra por letras primeiro. Maluquinho. E depois vamos separar as sílabas. Maluquinho. Essa é uma polissílaba, porque ela tem mais de 3 sílabas. Ela tem 4 sílabas. Maluquinho. Número 4. Releia o título da história. Circule na imagem a palavra maluquinho. Então, está aqui circulado a palavra maluquinho. A palavra está escrita em uma só linha? Não, né? Ela começou aqui, ó, maluquinho. Então, não. Por que isso acontece? Por que será que o autor que escreveu a palavra maluquinho não colocou tudo na mesma linha? Porque a palavra não coube inteira na linha. Então, quando é necessário dividir uma palavra, quando ela não cabe inteira na mesma linha. A palavra não coube inteira, então ele dividiu, colocou um pouco em cima e um pouco na linha de baixo. De que outras maneiras a palavra maluquinho pode ser dividida? Então, quando a gente estiver escrevendo um texto no caderno que a palavra não couber, que chegar lá no final da linha, a gente pode escrever um pedaço da palavra em cima e outro pedaço embaixo, mas a gente só pode dividir na separação da sílaba. Por exemplo, maluquinho. Ele colocou a separação exatamente onde para uma sílaba e começa a outra. Nós poderíamos separar de outras formas também, colocando tracinho Luquinho ou maluquinho. Página 30. A leitura entrou na roda. Tirinha. Leia agora uma história contada por imagens e por texto escrito. Número 1. Antes de fazer a leitura da tirinha, observe apenas as imagens e responda oralmente as questões propostas. Quem são os personagens da história? Antes de ler, a gente já consegue ver que nós temos a Mônica, a Magali, mais uma amiguinha. Onde elas estão? Olhando aqui, aparentemente elas estão em um campo. O que elas estão fazendo? Sem ler a história, a gente percebe que elas estão conversando. O que você imagina que aconteceu com os personagens? Número 2. Faça a leitura silenciosa da tirinha e depois leia em voz alta. Cadê o docinho que estava aqui?
O gato comeu. Cadê o gato? O que você imaginou da história se confirmou ou ela te surpreendeu? Quando você só olhou sem ler, você imaginou que as meninas estavam procurando um docinho? Número 4. Responda as perguntas sobre as ações das personagens. Qual foi a pergunta que a Mônica fez? O que a Mônica perguntou? Cadê o toucinho que estava aqui ou cadê o docinho que estava aqui? No primeiro quadradinho ela pergunta: cadê o docinho que estava aqui? Página 31. Que resposta a outra personagem deu? Ela falou que o galo comeu ou o gato comeu? Ela disse que o gato comeu. Qual das personagens não entendeu a brincadeira? Quem não entendeu foi a Magali. Ela não entendeu e ela foi tentar encontrar o gato. Número 5. Observe o rosto da Magali no último quadrinho e, com a ajuda do professor, responda a questão. Por que o rosto dela aparece 2 vezes e com traços circulares? Por que aparece essa imagem aqui depois que a amiga fala que o gato comeu o docinho? Para mostrar o movimento da cabeça enquanto a personagem procura o gato. Para mostrar que a Magali está virando a cabeça dela para lá e para cá procurando o gatinho. 6. Ainda no último quadrinho, observe as expressões da Mônica e de sua amiga. Que sentimento as expressões dela revelam? As duas estão surpresas, elas não estão acreditando que a Magali vai mesmo atrás do gatinho. 7. Você conhece a brincadeira que começa com a pergunta: cadê o toucinho que estava aqui? Recite a parlenda com seus colegas. Quem souber pode gravar um áudio recitando essa parlenda para a professora. 32. O professor vai escrever a parlenda na lousa, copia em seu caderno. Esse exercício 8 nós não precisamos fazer. 9. Leia esses trechos das parlendas. Cadê o toucinho que estava aqui? O gato comeu. Cadê o docinho que estava aqui? O gato comeu. Circule todas as palavras. A primeira coisa que a gente vai fazer é circular todas as palavrinhas, uma por uma. Essa parlenda é formada por perguntas e respostas. Qual a pontuação aparece no final da pergunta? Então, sempre que estivermos escrevendo um texto e aparecer uma pergunta, nós temos que saber que no final dessa frase tem que ter um ponto de interrogação, que é esse pontinho aqui. E qual pontuação aparece no final da resposta? É o ponto final, que é só aquela bolinha. Letra C. Pinte de verde as palavras iguais. Quais palavras que são iguais aqui? Pinte de azul as palavras diferentes. Então, percebam que quase todas as palavras são iguais. Ó. Cadê, cadê, o. Só muda essas 2 palavras, toucinho e docinho. Todas as outras palavras são iguais. Letra E. As palavras que você escreveu na resposta anterior são parecidas quanto ao significado ou ao som? Então, a palavra tocinho e docinho, elas se referem à mesma coisa? Não, então elas são iguais só em relação ao som. Quando a gente fala tocinho e docinho, elas terminam iguais. Então, elas são parecidas quanto ao som, mas não se referem à mesma coisa. Letra F. Escreva o nome do que está representado abaixo. Então, aqui primeiro nós temos o toucinho e do lado o docinho. Essas foram as atividades da apostila dessa semana. Agora vamos à atividade de alfabetização. Vamos ler uma tirinha. Primeiro, no primeiro quadrinho nós temos a Magali e a Mônica andando no sol. Aí elas encontram um sorveteiro. 2 sorvetes. E aí, Mônica, não vai tomar nada? Olha como a Mônica ficou brava, porque a Magali pegou os 2 sorvetes para ela. Magali é uma menina muito alegre e comilona. Ela come de tudo, mas a fruta que ela mais gosta é a melancia.
Exercício 1. Copie no seu caderno as famílias silábicas. Nós vamos copiar a família do M, ma, me, mi, mo, mu, mão. A família do G, ga, ge, gi, go, gu, gão. E a família do L, lá, lê, li, lo, lu, lão. É importante, quando estiverem copiando, falar a família que você está escrevendo. Número 2. Escreva em seu caderno o nome dos alimentos que encontramos na geladeira da Magali. Então, nós vamos escrever o nome de todos esses alimentos aqui: maçã, gelatina, morango, milho, goiaba, melancia, linguiça, laranja e leite. Exercício 3. Magali ama animais. Escreva em seu caderno o nome dos animais. Vamos lá: girafa, gambá, gato, leão. E agora faltam 2 animais: o macaco e o lobo. Escrevam o nome desses animais sozinhos no seu caderno e depois tire uma foto de todas as atividades da apostila e dessa atividade de alfabetização também e manda para a sua professora.